Shalom, shalom, Laratov, boa noite a todos. Que Yahweh, nosso Criador do Universo, Yud Rei Vav Rei, nos abençoe em nome de Yahushua HaMashiach. Amém? Nós vamos continuar hoje a quinta parte desse estudo sobre o livro de Terrilim, de Salmos, que é em especial o 119, que nós já estamos fazendo há alguns dias. E pretendemos terminar esse salmo o mais rápido possível. Então hoje nós vamos estudar a porção número 8, né? Helek, com a letra Het, né? Que significa Helek, minha porção. E nós vamos estudar esses versos, a cada 8 versos. Todos os 8 versos contêm no início dos versos a letra Het, né? E assim sucessivamente. 22 porções, 22 estrofes, né? E cada porção, cada verso, cada estrofe, ele começa com o alfabeto hebraico, desde o verso 1, e termina no último, verso 176, com a letra Tav, ou Tal, né? Então hoje nós vamos falar sobre a porção, essa aqui 8, que você está vendo aqui, ó, que é com a letra Helek, que é minha porção, né? Então vai colocar aqui, ó, minha porção, Helek, né? Então eu vou começar aqui falando sobre o que a gente sempre lê sobre esse salmo, que ele tem uma conotação totalmente falando de coisas proféticas, sobre o Mashiach, Yahushua, sobre as instruções, os mandamentos, que é chamado de Torá em hebraico, há sinônimos dessa palavra Torá, que você não conhece, e você sempre lê nas escrituras e você não sabe entender. Por exemplo, Edá, Derech, Mitzvah, Huk, Dabar, Mishpat, Hukim. Entendeu? Então, Edá, testemunho. Tudo que você vê em português, testemunho, é Edá. É um sinônimo de Torá. Tudo que você vê Derech, caminho, é um sinônimo de Torá. Tudo que você vê Mitzvah, mandamento, sinônimo de Torá. Huk, estatuto, sinônimo de Torá. Dabar ou Davar, palavra, sinônimo de Torá. Mishpat, julgamento, sinônimo de Torá. E Hukim, estatutos, sinônimo de Torá. Amém? Então vamos lá, que é muito maravilhoso esse salmo. Muitas coisas tem nos ensinado, né? E isso é um ponto final sobre pessoas que negam a realidade da observância das instruções do Criador, ou eles limitam essas instruções sem entender o cumprimento dela hoje em dia, porque não há como você cumprir alguns mandamentos que era direcionado lá na terra de Israel e lá no Monte do Templo, né? Mas a Torá não foi abolida, né? Ela não pode ser utilizada, por exemplo, quando você não tem uma legislação em cima do mandamento, você não tem como legislar, então você não pode ser julgado. Por quê? Porque a legislação vinha dos levitas no templo. Então, muitos vão falar assim, já como não há templo, então não preciso mais seguir nada da Torá. Isso é um perigo e uma armadilha terrível por pessoas que não conhecem toda a profundidade das escrituras, né? Uma coisa é você ser religioso e ler a Bíblia, outra coisa é você se especializar principalmente nas instruções do Criador. E aí há um outro problema, porque muitas pessoas falam que o Messias, que eles chamam de Jesus, veio aqui e aboliu tudo o que o próprio Criador instituiu. Seria uma ousadia de um Deus Filho, que eles dizem, que passaria por cima dos mandamentos do seu pai. Seria uma coisa inviável pelas escrituras, porque Yahushua diz que veio cumprir todos os mandamentos do pai e não veio modificar nada. Então, se você não sabe entender e você não sabe ter esse discernimento, você vai cair num labirinto religioso e várias portas que não é do mandamento da Torá, como já falamos aqui, portas de entendimento de pessoas anti-Torá, ou anti-ensinamento do Criador, ou anti-lei, né? Nós somos anti-lei que viola a Torá, não
somos contra as instruções do Criador. Nunca, jamais. Tudo que ele fez é perfeito. Por mais que nos dias de hoje há um plano, no fim dos dias, de governos serem governados pelo monstro, ou a besta, ou o animal, ou governo, ou um povo específico que governa o mundo inteiro, e ele vai instituir pessoas dentro desses governos para que eles desestabilizem a economia, para que eles acabem com a preocupação deles de que o ser humano ainda acredite no Criador, nas Escrituras que você conhece como Bíblia, e principalmente na Torá, ou nas instruções do Criador. Então, tudo o que você vê nas Escrituras, a falsa ciência, nos dias de hoje, mais ou menos 150 anos, vem dizendo o seguinte: olha, aqueles coitadinhos lá da Bíblia não tinham conhecimento, né, de muita coisa que eles estudaram, né, na NASA, ou não fizeram o cursinho com Darwin, não aprenderam sobre o comunismo, sobre muitas coisas. Então isso aí está tudo errado, esse negócio de religião, ópio do povo. Então tudo que é relacionado ao Criador, ainda porque que existam religiões que distorçam o que o Criador fez, que isso faz parte, há um povo específico aqui na Terra que é chamado de remanescentes, ou aqueles que restaram, sempre das gerações, que eles vão seguir o Criador e vão falar assim: não, o que está escrito aqui é verdade, e fim de papo, e nós vamos seguir, porque é Ele que nos dá esperança. E é isso que é a guerra dos últimos dias. Governos sendo comprados pela besta, pelo animal, para que ele possa entrar em todas as legislações e modificando os princípios da liberdade não religiosa, tá? Mas uma liberdade, uma escravidão, ou um plano de arrancar a palavra, as Escrituras, e principalmente a perseguição sobre o povo de Israel. Porque é o único povo que ainda que tem um resquício de guardar a palavra, né? Não estou dizendo sobre religião judaica, estou falando dos remanescentes de Israel, que é diferente, né? Então vamos falar aqui sobre Helek, minha porção, a minha porção. Eu tenho uma porção, né? Uma porção é algo que é exclusivo a mim, é algo próprio, meu, né? A minha porção. Quando você vê isso nas Escrituras, é algo que você recebe, a sua porção, ok? Então vamos lá, espero que você entenda, em nome de Yahushua HaMashiach. Minha porção é quem? É Yud Rei Vav Rei, Yahuwah Tsevaot. Eu disse que guardaria as tuas palavras, ok? Então, quer dizer, tudo que você tem reservado para a tua vida, para o seu começo, meio e fim, vem do Criador, né? Então as pessoas que não conhecem o Criador de uma forma como as Escrituras ensinam, seguem partes do ensino dele, né? Distorceram coisas. Ele disse que o nome dele, a personalidade dele foi modificada, que nos últimos dias, no dia da vinda do Criador, ele limparia da nossa boca todos os nomes de ídolos, de divindades com nome, e que ele limparia esses nomes das nossas bocas. Então, você precisa conhecer o Yud Rei Vav Rei, Yahuwah Tsevaot. Infelizmente, as pessoas seguem o Criador sem conhecer o seu caráter e sem conhecer o seu ser, o seu íntimo, né? A vida do Criador. E a vida está em Yud Rei Vav Rei, que vocalizado no português é Yahuwah Tsevaot, né? Minha porção é Yahuwah. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Palavras é Devarim, que vem de Davar. Quer dizer, é um sinônimo de Torá. Então, quando você diz que você está guardando as palavras do Criador e você não conhece quais são essas palavras e como
que você legisla hoje as instruções dele hoje, sem aquela casa de julgamento física no Monte Sião, né? Que é o templo, o Beit HaMikdash, que aí você não tem como legislar. Se você não entender que aquela casa de Yahweh esteve aqui há 4.000 anos, há 2.000 anos atrás, no ano 4.000, personificada naquele Messias, a casa de Yahweh, ele estava de novo legislando todos os mandamentos dentro daquele corpo, explicando, porque ele era os mandamentos propriamente dito. Ele era um Beit HaMikdash, um templo, que era a habitação de Yahweh, que veio na terra ensinar novamente quais os princípios que deveriam ser seguidos e o que a Torá seria, como a Torá seria estudado no ensino do Messias. Por isso que, se você não conhece o Messias israelita, você vai cair no Messias cristão, que as pessoas ensinam que ele aboliu toda a lei, e como se abole a lei, nada é mais pecado. Tudo virou uma coisa simbólica, superficial, não é? Mas, o remanescente diz, que vai guardar as palavras, sinônimo de Torá. A sua porção, que você está esperando, sempre vem de Yahweh e de mais ninguém. Eu implorei o teu favor imerecido, que é hesed ou graça, de todo o meu coração. O salmista está dizendo isso lá no Salmo 119, falando já da graça, hein? Do favor imerecido, hesed. Seja cheio de piedade comigo, segundo a tua palavra. Palavra, de novo, dabar. Dabar, sinônimo de Torá. Então, quer dizer, o favor imerecido vem com a palavra da boca de Yahweh, dos ensinamentos dele. Então eu não posso falar que a palavra Torá, ela é diferente da graça ou do favor imerecido, como você foi ensinado. Então, se você não foi ensinado segundo os princípios das Escrituras, você vai cair em dogmas humanos. E aí é onde muitas pessoas falam que é uma verdade, que eu concordo. Quando esses sofismas são quebrados, esses gigantes, essas montanhas de ensinamento que foi colocado dentro da sua mente, é questionado e você vê que aquilo não é uma realidade, o seu mundo cai. Você fica sem chão. Por quê? Porque a realidade do que acontece é muito diferente do que as Escrituras ensinam. E aí você fala, puxa, eu não sabia. Por isso que nós estamos aqui para falar desta palavra do Criador, que é a Dabar, sinônimo de Torá. Eu implorei o favor imerecido. Por isso que o Mashiach veio aqui no ano 4.000. E aí ele trouxe o seu favor imerecido, e ele também trouxe a reinterpretação ou a divulgação novamente daquela Torá que foi ensinada para Moisés, que foi distorcida pelo judaísmo farisaico ortodoxo, na qual os fariseus, saduceus e vários grupos no primeiro século distorciam, porque quanto mais se distancia do Criador, mais a sua Torá, as portas são fechadas e ninguém conhece mais como interpreta o mandamento. Então, aquele mandamento que era para você entrar dentro dele, agora, infelizmente, as portas te fecham e ela é batida na sua cara e você fica deduzindo o que é que você tem que fazer sem um princípio básico da palavra do Criador. Eu meditei sobre os meus caminhos e inclinei meus pés para os teus testemunhos. Testemunho é o quê? Edá, que é no plural edut, né? Que é sinônimo de Torá. Eu inclinei os meus pés. Quer dizer, inclinar os pés é você se submeter aos testemunhos de homens e patriarcas e mulheres e todos os nazarenos do primeiro século que mantinham o testemunho do Messias e dos mandamentos de Yahweh. Esse é o testemunho. E aí você vai ver quem? Homens das Escrituras. Porque as pessoas que não seguem a Torá, elas não têm os testemunhos da Torá. Elas têm os testemunhos da religião e do dogma e dos ensinos delas. Mas não têm o testemunho da Torá. Amém? Olha só aqui, ó. Eu me apressei e não demorei
Para quê? Para guardar os teus mandamentos. Eu me apressei. Aí você fala, quais mandamentos? Jesus resumiu em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo o próximo como a ti mesmo. Mas você sabe o que é esse amor ou esse ahavá em hebraico lá atrás? Logo quando você faz o Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad, a primeira palavra que você vai falar, Ve'ahavta et Yahuwah, e se doarás ou amarás a Yahuwah teu Elohim, de todo o teu coração, de todo o teu ser, de toda a tua força. Estarão sempre no teu coração. Estamos falando aqui de coração. Essas palavras, sinônimo de Torá, que eu hoje te digo, e ensinarás com zelo aos teus filhos, e falarás a respeito delas, quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo teu caminho, quando deitares e quando levantares. E atarás por sinal nas tuas mãos, e escreverás, e colocarás como frontal nas tuas portas e nas tuas casas e nas testas, e se doarás a Yahuwah como a ti mesmo. E fala assim no finalzinho, e não te vingarás e nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Quer dizer, eu me apressei em guardar os mandamentos. O verdadeiro amor é estar obedecendo o Criador. Qualquer filho que diz que é obediente ao pai e não segue os seus ensinamentos, as suas regras, os seus estatutos, a sua forma de viver dentro da casa que ele está vivendo, você não pode dizer que seu filho é obediente. Então, se o Messias disse que foi obediente ao Pai até a morte, ele jamais estaria modificando ou dando uma nova entendimento da parte dele do mandamento. Tipo assim, o mandamento é desse jeito, mudando a Torá. Ele reinterpretou na escola dos fariseus. Olha, vocês estão ensinando isso errado porque está fora. A forma de ensinar isso aqui é como está lá na Torá. Então ele não veio reinterpretar a Torá. Ele veio dar um novo uma direção às pessoas que distorciam a lei. Não tem pessoas de STF que distorcem a Constituição do Brasil, tentam distorcer? A mesma coisa fizeram com a Torá. Tentaram distorcer o que o Criador diz. E aí quem é que vai cuidar desses caras? Esse é o problema. Quem é que vai cuidar dessa religião que distorceu a Torá? Não tem como. Porque eles estão amarrando uma corda nos seus próprios pescoços. E a cada dia, Yahuwah tem visto aqueles que querem seguir de verdade e entender os seus mandamentos. Amém? Eu não me demorei para guardar os teus mandamentos. E eu me apressei, Você que está aqui que aprender os mandamentos, se apresse mesmo. Amém? 61. As cordas dos perversos me amarraram. Mas não esqueci da tua Torá. Presta atenção. Se ainda cordas físicas ou espirituais amarram você, a sua mente não pode esquecer da tua Torá. Torá o quê? Instrução e ensinamento. Ainda que você esteja amarrado e não tenha como seguir, porque você não tem como, é impossível nesse momento, a sua mente diz, não, eu não vou esquecer da tua Torá. Ainda que eu não consiga guardar porque eu estou sendo proibido por alguma coisa assim gravíssima que te impede de seguir, porque aí aqui no Brasil ainda não está impedindo, ainda. Mas se um dia isso acontecer, Yahuwah será aquele que guerreará por você e não vai deixar isso batido. Amém? Então dá. À meia-noite eu me levanto para render Odu a ti, ou para louvar a ti, por causa dos teus justos julgamentos. Mishpat, Mishpat, você vai vir aqui, Mishpat é julgamento. Mishpatim é julgamentos. Então, sinônimo de Torá. Então, à meia-noite, quando você talvez acorde, ou quando você está de madrugada, e você se levanta para louvar a Yahuwah,
por causa dos julgamentos dele. Quer dizer, você agradece os mandamentos. Por que você ora de madrugada? Agradecendo por cada mandamento que ele deu. Porque é kadosh, puro, santo e bom, como você aprendeu. Aleluia. Eu sou companheiro de todos os que te temem. Aqui está um segredo para o israelita Netzarim. Eu só sou companheiro daqueles que temem ao Criador, que são da escola do Messias, e não da escola, infelizmente, de Inácio, que foi o cristianismo apóstata, que se rebelou, né, rebelou contra os apóstolos e instituíram várias leis violando a Torá. E esse sistema foi chamado por cristianismo. Por isso que foi oficializado no Concílio de Nicéia. E aí as pessoas tentam resgatar o verdadeiro evangelho apostólico, que as pessoas falam, mas tem que voltar para os apóstolos judeus, que eram israelitas e seguiam a Torá. Bendito é o teu nome. Eu sou companheiro de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Também sinônimo de Torá. Preceitos são ordenanças que vêm da Torá. Qual é o preceito? Né? São regras, são formas de instituir uma lei. Né? Eu não sou advogado, mas você vê aqueles incisos 1, inciso 2, parágrafo 1. A Torá tem tudo isso para que você não seja enganado. Quem fez isso? O juiz dos juízes. Yahushua Yahuwah Tsevaot. Amém? A terra, ó Yahuwah, está cheia da tua piedade. Ensina-me os teus estatutos. A terra está cheia da piedade do Criador. Como assim? A terra no sentido dos seres humanos? Não, eles se aproveitam dessa piedade. Recebem essa piedade. Mas você vê a piedade em tudo que Yahweh fez na sua criação. Para que nos dê vida, sustento, alimento, ar. Agora há pouco caiu um toró aqui. Raios. Aí você fala, tudo isso é inútil. Não, se não chove, a terra não dá o seu fruto. Ela não limpa. Né? Até o ar é limpo quando chove. Então, meus irmãos, a terra toda, né, está cheia da tua piedade. Principalmente aquela que está sendo preparada lá no Oriente Médio. A terra de Israel, Canaã, que será restaurada com a Jerusalém, Aruxalai, que descerá do céu e se fundirá com a terra. E aí haverá uma unificação em Errade de tudo. Amém? A terra está cheia da tua piedade. Ensina-me os teus estatutos. Então, se você vê os estatutos, as regras que o Criador deixou na criação, ele também deixou regras para que você siga a ele. Não por escravidão, não por obrigação ou por medo, mas sim por ahavá, ou amor, ou se doar de verdade, espontaneamente. Amém? Todarabá. Agora vamos para a letra Tet, de Tov, que é bom, bondade, né? Bondoso, que é bom. Ó. Todos os 8 versículos vão começar com a letra Tet, de Tov, né? De bondade, ok? Todos eles vão ter Edá, testemunho, Derech, caminho, Mitzvah, mandamento, estatuto, Huk, estatuto, Davar, palavra, Mishpat, julgamento e Hukim, estatutos. Amém? Então, todos esses versos aqui, nesse nono, aqui, são 22, né? 22 estrofes. Na nona estrofe, você vai ver agora o que o salmista fez quando colocou toda a letra T de T, né? Que é o T em português, começando cada verso desse, cada palavra desse com essa palavra, né? Então você vai ver aqui coisas fantásticas. Tu tens tratado bem, Tov, o teu servo. Você vê que nós somos servos e não mestres. Então, todos nós aprendemos. Ainda que exercemos funções na terra de ensinar, de mestres, de Adão, de senhoras que comandam, que legislam, não deixamos de ser servos.
uns dos outros. Amém? Ó Yahweh, de acordo com tua palavra, com a tua palavra. Deixa eu tirar aqui do maiúsculo. Eita. Com a tua palavra. Tu tens tratado bem o teu servo, ó Yahweh, de acordo com a tua palavra. Palavra sinônimo de Torá. Então, quando você recebe essa palavra de Yahweh, que é o Mashiach, que é os mandamentos encarnados, você tem sido tratado bem. Yahweh não tem tratado de você e de mim? Tem. Yahweh não tem preservado você até aquele dia de falar, acabou o seu tempo aqui? Acabou. Então, enquanto isso, agradeça e seja grato. E busque ajudar as pessoas para que elas conheçam também essa palavra. Essa dabar, esse sinônimo de Torá. Amém? 66. Ensina-me a bondade, o bom julgamento, o Tov Mishpat, e o Da'at, o conhecimento, que é a ciência, que não é essa ciência pagã desses últimos 150 anos, não. Porque creio nos teus mandamentos. Se essa ciência nova dos últimos dias distorcem qualquer coisa das escrituras com uma falsa prova de que tem provas que aquilo não é verdade, e as escrituras falam de outro jeito, você tem todo o direito de acreditar. Mas eu não vou deixar os testemunhos dos meus pais, dos meus patriarcas, por causa de uma falsa ciência. Ok? De uma falsa ciência, um falso conhecimento. Né? Ensina-me o Tov Mishpat, o bom julgamento. E o conhecimento. Então, mas eu tenho que fazer faculdade, tenho que fazer um monte de coisa. Você pode até fazer, tá? Mas Yahweh, ele dá o verdadeiro conhecimento, a ciência. Você vê quantas pessoas que fizeram aí PhD em vários tipos de faculdade, universidade, em assuntos específicos, se tornaram mestres e descobrem depois que aquilo estava errado. Por quê? Porque entrou a falsa ciência no meio para tentar distorcer a palavra do Criador. Parece, mas não é. Lembra Denorex? Parece, mas não é. Então, é aquele negócio assim, mas nós temos prova hoje que aqueles caras lá atrás da Bíblia, dos patriarcas israelitas, viam o mundo de um jeito e agora é comprovado que nós vemos de outro. Olha, eu não acredito nisso não. Se você quiser acreditar, é um direito seu. Mas eu acredito que a verdadeira ciência, a ciência de verdade, vai ser dada pelo Ruach do Criador. Em todas as áreas. Não estou dizendo que a pessoa não pode fazer cursos, né, de PhD, de se formar em algum assunto, em alguma coisa, né, mas sem tirar a Torá. Tirou a Torá, está fora. Pode ser quem for, pode ensinar o mundo inteiro, todo mundo pode estar cedendo, pode estar se rendendo, pode estar assinando embaixo, se prostrando para aquela, entre aspas, estátua de Nabucodonosor, para não morrer, né? Porque hoje, se você não aceitar essa falsa ciência, os caras te boicotam, te tira do ar, te prende, te processa. Irmãos, eu e a minha casa serviremos a Yahweh, com as mãos amarradas ou não. Ou bem? Todarabá. Porque creio nos teus mandamentos. Ele é claro. Antes de ficar aflito, eu me perdi. Mas agora eu guardo a tua palavra. Quando eu me perdi, eu fiquei aflito, ele quis dizer. Se perdeu do quê? De um caminho, de uma luz, de uma palavra, de um ensinamento. Aí você se perde, porque você não sabe em quem acreditar. Como se eu estivesse falando aqui a verdade absoluta. O que eu estou dizendo aqui é só a palavra. É a palavra que tem que ser ensinada. É essa palavra aqui que Yahushua se encarnou e repetiu essa palavra para as pessoas, para os nazarenos. Mas agora, quando eu me reencontrei, eu guardo a tua dabar, palavra. Palavra é sinônimo de Torá. Então, quando você diz que guarda a palavra, você está guardando a Torá. Então, quer dizer, quando você não guarda a Torá, você se perde. Ok? Você se perde. Você fica aflito.
uma aflição. E agora, o que vai acontecer? Muitas teorias, né, de fim dos tempos, fim do mundo, as pessoas não têm Torá, ficam doidas. Quem tem Torá vai ficar preocupado, mas ele vai guardar a palavra. Ó, não posso mudar o planeta, não posso mudar esses metacapitalistas, governos, não posso mudar nada. Sou uma maçãzinha aqui caída debaixo da árvore, mas Yahweh tem guardado de cada uma dessas maçãs. Amém? Agora eu guardo a palavra, não fico mais aflito e não me perco mais. Conheça a Torá. Amém? Tu és bom e faz bondade e faz o bem. Ensina-me os teus estatutos. Hukim, estatutos, sinônimo de mandamentos. Quer dizer, ele é bom e faz o bem. Ensina-me os teus mandamentos. Mas tem gente que fala assim, mas como ele é mau? Como é que permite tanta gente morre? Se a gente é imagem semelhante dele, como é que a gente pode ser imagem semelhante de alguém que faz toda essa desgraça e tal. Esses são os da falsa ciência, que estão eminentes no mundo. Universidades, faculdades, medicina, arquitetura, tudo, governo, alimentação, tudo, estão no meio. E aí questionam que aquilo das escrituras é uma mentira. Eu, como israelita, vou seguir a palavra de Yahweh. Ensina-me os teus estatutos. Amém? O arrogante manipulou mentira contra mim. Um monte de todo dia te inventando para as pessoas, tentando fazer coisas mentirosas, né? Mentindo na cara dura, cara de lata. Mas eu observarei os teus preceitos de todo o meu coração. Deixa mentir, deixa os caras falar. Deixa essas notícias aí. Vai aprender a Torá, guerreiro, guerreira. Vai conhecer o seu Criador. Vai saber o que ele te ensinou. Vai saber qual que é o modelo de família que ele deixou aqui na Terra. O que essa família tem que fazer. Fim de ano agora. Será que essas festas você tem que seguir? Está nas escrituras seguir isso? Isso é um mandamento do Criador? Ele se agrada com essas festas? Ou não? Vai ver nas escrituras. Mas o que você acha, Yosef? Eu não acho nada. Vai ver lá se está escrito, tem que guardar Natal, Ano Novo, amigo secreto, porquinho de Natal. Vai ver se precisa fazer isso. Se tiver que fazer isso, nós fazemos. Mas você vai ver e vai procurar. E você vai ver que isso não existe. E aí você fala, mas poxa, o mundo segue, todo mundo faz, deixa todo mundo, siga você, Todarabá. O coração deles está coberto de gordura, tá vendo aí, ó? Uma gordura ruim, é aquela gordura que entope veia. Normalmente as pessoas mais gordas que não fazem exercício físico têm infarto, derrame, porque vai entupindo as veias do coração. O que entope as veias do coração? Você vai falar assim, é o acaso. Vai comendo que nem você come, sem fazer dieta. Para ver o que vai acontecer com você quando você estourar. Igual eu, estourei, depois voltei, Yahweh me deu piedade, estou vivo novamente aqui, ó, fazendo exercício, tentando sobreviver um pouco de dias que Yahweh me dê. Para que eu possa ensinar a Torá, ver meus filhos e ver como está escrito, casar e ver meus netos. Casar meus filhos e ver meus netos. Por quê? Família de italiano, come, vai comendo. Tudo que não presta, vai comendo, vai enchendo, vai engordando. Você é gordo, é sinal de saúde, o magro de doença, não é? Eu sou gordo de saúde, você é magro de doença. Vai ver que tipo de gordura tem no seu coração. O coração deles está coberto de gordura, mas aqui não está falando de uma gordura física, de alimentação, está falando de gordura espiritual, uma gordura como se tivesse as pessoas não tendo discernimento de entender, deixar que o coração bombeie o sangue, impedindo você conhecer a palavra. O coração deles está coberto de gordura, mas eu, lê aqui para mim, me deleito no quê? Na tua Torá. Diga, tua Torá. Tua, não do Yahusef, não dos nossos instrutores, não do nosso grupo, mas na Torá do Yud Rei, Vav Rei, do Criador dos céus e da terra. Ele ensinou, morra crendo. O mundo não crê, problema deles. Ou bem? Mas eu me deleito na tua Torá. Então quer dizer, quem não tem Torá, o coração está como se alguém tivesse com um problema cardíaco.
A qualquer momento pode fazer o quê? Infarte ou derrame. Não é verdade? Que Yahweh nos livre. Ainda há tempo. Foi bom para mim que eu fosse afligido. Foi bom, hein? Para que eu pudesse aprender os teus estatutos. Por que você está sendo afligido, perseguido, de certa forma? Aqui no Brasil não está sendo, irmãos. É algumas coisinhas difíceis. Mas não há aquela perseguição que diz que vai acontecer. Que se possível fosse, aquele dia não fosse abreviado, nenhuma pessoa se salvaria. Mas somente os escolhidos. Quem são os escolhidos? O que é essa palavra escolhido nas Escrituras? Ela é colocada aqui a quem e a que povo? Vai aprender. É alguma religião? Não. É um povo específico. De Apocalipse 14, 12 e 12, 17. Depois você lê lá. Tá? Foi bom para mim que eu fosse afligido, para que eu pudesse aprender os teus estatutos. Sinônimo de Torá. A Torá de tua boca, a instrução da tua boca é melhor para mim, diz o salmista, do que milhares de peças de ouro e de prata. Tem gente buscando grana, dinheiro. Deixa eles com grana para ter poder. Mas eu prefiro a Torá da boca de Yahweh. Quem é essa Torá da boca de Yahweh que esteve aqui no ano 4000, se encarnou e foi morta no madeiro e levou sobre o corpo dele todas as nossas enfermidades e lepras e que nos deu o seu urua, o seu espírito, o seu sopro e nos deu uma promessa que voltaria um dia para pegar os últimos escolhidos de cada geração, que, ainda que eu morra, se tiver meus filhos seguindo, no dia que ele voltar, todos que seguiram ele lá de trás voltarão a seguir a Yahweh. Aleluia! A Torá da tua boca é melhor para mim do que milhares de peças de ouro e de prata. Amém? Então, por hoje é esta palavra aqui, né? E amanhã estaremos falando sobre a estrofe 10. São 22, né? E com essa palavra, você tem como raciocinar, pedir direção ao Criador, se isso que a gente está ensinando aqui é bitolação, ou ilusão, ou a verdade. Tá? E você escolhe que tipo de ciência você quer seguir. Que tipo de conhecimento, que tipo de linha de raciocínio. Nós, israelitas, seguiremos a Torá de Yahweh. Amém? Que Yahweh te abençoe e te guarde nessa noite, no nome de Yahushua HaMashiach, e que vamos terminar logo esse Salmo 119. Shalom, shalom. Que Yahweh abençoe a todos.